ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, o que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu ordeno a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta palavra de hoje, que tem como tema tudo pode ser mudado, a primeira coisa, perceba que Jesus tem essa quebra de protocolo, não é? Sempre Jesus, ele tem uma quebra de protocolo. Você perceba, quando Jesus acolhe aquela mulher adúltera, Jesus era para ele estar com os outros homens apedrejando. Jesus não apedreja. Ainda diz que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aí ele muda todo o cenário. Daquilo que se iam fazer, com palavras simples, com atitudes simples. E Jesus vem quebrar protocolos. A primeira coisa que impressiona é que Jesus fica encantado com o tipo de tratamento que esse oficial romano tem em relação ao seu servo. Isso causa um impacto em Jesus. Você sabe que naquele tempo os servos eram tidos como objetos. Objetos de seus patrões, de seus senhores. E não eram valorizados, né? Mas Jesus já se impactou. Esse homem tem uma coisa diferente nele. Por que que ele faz todo esse esforço, mandou uma comitiva vir falar comigo exatamente por causa de um servo, se fosse por causa do seu filho? Perceba que Jesus curou o filho de um, a filha de outro, mas o servo, interessante, essa era a primeira coisa. Uma outra coisa que Jesus leva em consideração é a estima desse oficial em relação ao povo judeu. Ora, ele era um oficial romano, que normalmente teria muito pouca consideração pelo povo judeu, especialmente quanto à sua religiosidade. Eles não gostavam nem pouco. Mas ele, além de ter essa simpatia, ele constrói até uma sinagoga para os judeus. E o texto deixa bem claro, faz questão de deixar o detalhe. Isso chama atenção, mais uma vez, sobre este homem, sobre este oficial, este centurião, exatamente. Para você entender, o centurião é como se fosse um capitão, né? Ele exatamente comandava cerca de 80 homens, né? Tinha a legião, que tinham vários centuriões, né? Que tinha um general. E o centurião era um capitão, né? Na nossa linguagem de hoje, comandava ali cerca de 80 homens, 80 soldados, e combatia junto com eles, e etc. E prestem bem atenção nisso. Jesus leva em consideração que ele tem uma consideração diferente. E hoje nós somos confrontados com essa questão. Interessante. Por que que o centurião do Evangelho não foi pessoalmente ter com Jesus? Por que que ele não foi lá falar com Jesus? Por que que ele precisou de pessoas para intercederem por ele? Não é?
precisou de pessoas para intercederem por ele. Ele preferiu mandar mensageiros com um pedido de cura para o seu servo. E é interessante que eu vou te levar a refletir hoje, exatamente com essa palavra profética. O centurião nos responde essa pergunta na passagem do Evangelho, lá em Lucas 7,7, quando ele diz: nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo ficará curado. Pega essa palavra que eu vou te dizer. Coloca o tema de hoje, por favor. O que é que pode mudar tudo? Dize uma palavra e o meu servo ficará curado. E que palavra é essa? E como é que essa palavra funciona? Porque Deus quer me abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar você. Como é que essa palavra funciona? Funciona pelo poder da fé. E isso é muito forte. A gente até canta como combatente: o poder da tua palavra pode tudo transformar e o impossível realiza. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, a terceira realidade de hoje é a profissão de fé que o oficial faz na palavra de Jesus. Perceba um detalhe interessante, porque nem entre os judeus Jesus achou uma fé tão forte. Jesus vai percebendo os detalhes. Esse homem tem algo diferente. Ele tem uma fé viva. Ele tem uma fé viva. Ele tinha um apreço, uma preocupação por um servo seu. Ele admirava, fez até uma sinagoga, sem ser do povo judeu. Ele acreditava de tal forma na palavra de Jesus, que ele disse que não era digno nem de ir lá onde Jesus estava. Por isso que ele mandou pessoas que tivessem mais condição espiritual. E nem que precisava Jesus vir na casa dele, porque ele acreditava que em uma só palavra de Jesus, o servo dele ficaria curado, como ficou no final. O servo dele ficou curado no final. Você vai perceber claramente que quando chegaram lá, ele estava curado. E isso aqui é interessante porque o oficial exemplifica o poder que Jesus tem de curar o seu empregado. Ele dá um exemplo claro, com o poder de ordens que ele dava aos seus soldados, e estes lhe obedeciam. E é verdade, porque aquele grupo que estava com ele era um grupo de frente, era um grupo de combate frontal. Era um grupo que era capaz de dar a vida, literalmente, não era brincadeira. Eles iam para a frente, inclusive o centurião também. Ele não ficava lá, eles iam para a frente de batalha. Eles eram um corpo de batalha, de frente. E Jesus vai dar o exemplo, ou melhor, o centurião dá o exemplo, comparando exatamente o poder da palavra de Jesus, que a palavra de Jesus tem um poder para curar de tal forma, que ele lembra as ordens que ele dá aos seus soldados e que eles obedeciam. Mais uma quebra de protocolo, né? Jesus fica impressionado com a capacidade daquele homem de acreditar. Ao final de tudo isso, Jesus ficou admirado e declarou que não havia encontrado em Israel uma fé tão grande assim. E o centurião possuía a virtude da fé. E é esse o poder que pode transformar tudo, a fé. Sim, meus irmãos, porque a palavra de Jesus era a mesma para o centurião e para os outros que não alcançaram graça. O que mudava? O poder da fé. Aquela mulher que sofria com hemorragia, tinha uma multidão tocando em Jesus, mas Jesus para e diz: alguém me tocou. Por que ele percebeu? Porque alguém me tocou com o poder da fé. O poder da fé, ou seja, quando eu toco em Jesus com o poder da fé, exatamente eu libero o milagre. O milagre é liberado na hora que eu toco com o poder da fé. É perceptível que aquela mulher tocou no manto de Jesus e ela foi curada. É perceptível que Jesus, percebendo a fé do centurião, quando os outros chegam, o servo já está curado. Dizei uma só palavra e meu servo ficará curado. E assim foi. Assim foi. Então perceba, quando o poder da fé, quando nós tocamos em Jesus com fé, nós vemos milagres acontecerem. E hoje é uma oportunidade. Hoje é uma oportunidade de milagres. Aproxime-se do Senhor com fé. Creia. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Preste atenção. O centurião possuía a virtude da fé. Possuía.
acreditava que Jesus poderia fazer esse milagre se estivesse de acordo com a vontade dele. Por isso que ele pede a Jesus, se é da tua vontade, como a gente costuma rezar, se é da tua vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça. A fé permitiu ao centurião acreditar que onde quer que Jesus estivesse, ele não sabia, ele mandou ir ao encontro. Onde quer que Jesus estivesse, ele poderia curar o servo doente. Ele não precisava colocar a mão sobre ele. Ele não precisava estar no mesmo lugar ou no mesmo ambiente que ele. Ele acreditou, inclusive, ainda mais do que a mulher que sofria com hemorragia. Por quê? Não que diminua a fé dela, mas eu estou dizendo que Jesus ficou impactado com a fé daquele homem, porque ele acreditava que não precisava nem tocar na ponta do manto. Uma só palavra de Jesus, onde quer que ele estivesse, podia mudar toda a história. O centurião acreditava que nenhuma distância poderia impedir ou deter o poder de Deus, o poder do Cristo de fazer a sua obra de salvação. Em nossas próprias vidas, nós somos chamados a ter esse mesmo tipo de fé. Há momentos, e muitos momentos, que nós somos tentados a pensar que Jesus está distante. Há momentos que nós somos tentados a pensar que Jesus não ouve as nossas orações. Entretanto, a fé ilumina as nossas mentes e corações, para que acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Em verdade, a presença curativa de Jesus na Eucaristia é um lembrete de que Jesus está sempre conosco. Santo Agostinho, com os olhos da fé, ele acreditava nessa realidade. Eu fiz questão de pegar essa citação de Santo Agostinho. Ele diz: o que vemos é o pão, o que vemos é o cálice. Isto é o que os nossos olhos nos mostram. Mas o que a nossa fé nos obriga a ver é que o pão é o corpo de Cristo e que o cálice é o sangue de Cristo. É interessante como uma relação, essa palavra de Santo Agostinho, falando sobre a Eucaristia, está muito próxima desta palavra do centurião. Não é porque eu estou vendo isso daqui. O centurião ainda vai além, ele diz: eu não preciso nem ver. Eu não preciso nem ver o Senhor. Não preciso nem que ele esteja aqui na minha casa. Mas uma palavra, o meu servo ficará curado. Meus irmãos e minhas irmãs, você não precisa ver a imagem de Jesus. Você precisa crer. E isso faz a diferença. A fé ilumina as nossas mentes para que possamos enxergar a presença de Cristo em nosso meio. Sem a fé nós não enxergaremos. Como o centurião, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E é verdade, meus irmãos. Porque muitas vezes parece que é o contrário. Jesus está insistindo, e às vezes para algumas pessoas, não estou falando para todas, mas para algumas pessoas é desse jeito. Parece que a gente está, pelo amor de Deus, deixa Jesus entrar aí. Não é assim, é o contrário. Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Da mesma forma, nos humilhamos diante do nosso Senhor e Salvador, e Ele ainda se aproxima para nos curar. Deixemos Jesus entrar em nossa alma. Sim, nós estamos aqui, essa palavra é a preparação para a entrada do Santíssimo Sacramento. Deixemos Jesus entrar em nossa alma, em nossa morada, em nossa casa, em nossa família, para curar, para fortalecer a nossa fé, para que possamos continuar o nosso caminho em direção à vida eterna. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, você tem noção da graça? São 33 dias que nós estamos aqui. Você tem noção da graça que é ter Jesus aí na sua casa? Ter poder pegar o celular e adorar o Senhor, como nós vamos fazer agora. Poder abrir a TV na sua casa e adorar o Senhor. Meus irmãos, isso não tem preço. E se tratava de quem? De um oficial romano, de um centurião, de um capitão de uma legião romana, de um oficial que nem mesmo professava a fé no Deus de Israel. E isso é o que chama mais atenção. E não era a fé que ele professava. Mas onde tudo isso começou? Eu finalizo. Sabe como tudo começou? Quando ele ouviu falar de Jesus. Como esse homem tinha tanta fé, que Jesus ficou impressionado, que nem Israel ele encontrou tanta fé. Como ele descobriu Jesus a ponto de pedir que outras pessoas fossem lá onde Jesus estava. Ele ouviu falar de Jesus. Mas ele ouviu falar de Jesus e acreditou. Maria é bem-aventurada porque ela acreditou. A palavra diz: bem-aventurada aquela que acreditou. Aquele homem ouviu, mas ele não só ouviu como muita gente, ele acreditou. E eu finalizo. Ele ouviu falar de Jesus e acreditou, e aqui está a diferença. Ouvir falar de Jesus qualquer um pode ouvir. Agora, acreditar
faz o milagre acontecer. Será que não já passou da hora de você acreditar? Ou será que você está só ouvindo a palavra profética, a palavra de força e coragem e ainda não acreditou? Crê de fato que Jesus pode salvá-lo? Crer de fato que Jesus pode mudar a tua história, crer de fato que Jesus pode te curar, libertar, mudar todos os cenários da sua vida, que tudo pode ser mudado pelo poder da oração? Será que não já chegou a hora de crer como aquele centurião? Ah, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus pode não apenas fazer algo por você ou por alguém da sua família, mas Ele pode tirá-lo de qualquer situação e trazê-lo de volta à vida, pelo poder da sua palavra. Creia, faça como esse oficial romano, acredite na palavra de Jesus e se lance. E tudo pode ser mudado na tua vida, em nome de Jesus. Basta uma palavra pode tudo transformar. Diga amém. Eu tomo posse. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso.